Olá, boa tarde. A má notícia que vem do comércio varejista. As vendas em julho caíram 0,3% em junho. O levantamento é do IBGE. É o segundo mês consecutivo de queda nas vendas. As perdas desde o início do ano até agora é de 1,5%. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Pessoas que trabalham com valorização da cultura e religiões africanas recebem homenagem aqui na Assembleia. Seminário debate políticas públicas para diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares. Audiência pública discute formas de reduzir o número de diabéticos no país. Projeto de lei quer mais divulgação de fotos de desaparecidos em contas de luz e água em São Paulo. Outro projeto quer mais segurança e eficiência para o consumidor que pretende cancelar serviços. Proteção para cerca de 1 bilhão de pessoas que usam o metrô todos os anos em São Paulo. É o que prevê projeto em estudos aqui no Parlamento. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O ato solene aqui na Assembleia Legislativa vai comemorar os 15 anos do Motoclube Bodes do Asfalto. O evento acontece no Auditório Franco Montoro, de onde fala agora ao vivo a repórter Priscila Silvério, que tem mais informações para a gente desse evento. Boa tarde para você, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, o Motoclube Bodes do Asfalto foi fundado em 2003 e tem apoio de maçons. Eles realizam ações em prol do meio ambiente e também ações sociais. O ato solene vai acontecer aqui no Auditório Franco Montoro, a partir das 7 horas da noite. Sérgio. Ok, Priscila, obrigado aí pelas suas informações. A repórter Érica Rezende tem agora informações ao vivo sobre um ato solene que vai comemorar os 15 anos do Tucanafro. É isso mesmo, né, Érica? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Esse ato solene vai contar com a participação de políticos e representantes do movimento Tucanafro. Também tem a participação do secretário nacional da Promoção de Igualdade Racial, que é o senhor Juvenal Araújo. Haverá entrega de troféus às mulheres e homens negros que participam do movimento e também a medalha Ubuntu, como reconhecimento às pessoas que lutam pela inclusão do negro em espaços de poder. Esse evento está marcado para logo mais às 7 da noite, aqui mesmo no auditório Paulo Kobayashi. Sérgio. Ok, Érica, obrigado. Os profissionais que trabalharam pela valorização da cultura e das religiões de matrizes africanas foram homenageados com o prêmio Alazé durante uma solenidade aqui na Assembleia Legislativa. A repórter Carla Francisco acompanhou esse evento. Veja aí. A premiação foi no auditório Paulo Kobayashi. As roupas africanas, com seu colorido, rendas e bordados, se destacavam na plateia. A caráter, Sidney Barreto veio para receber o justo reconhecimento. Ele é ativista, pesquisador, sacerdote, professor e escritor. Tudo que se refere ao negro no Brasil, ou foi distorcido ou foi não dito. Não é? Então eu tenho feito esse trabalho de desdizer, de reverter a distorção, não é? E de falar a verdade com estudos sérios históricos, filosóficos, antropológicos e linguísticos. Esta é a segunda edição do Prêmio Alaxé. São 16 homenageados, escolhidos entre muitos currículos enviados para a organização. E o número 16 tem um motivo, é que pela tradição iorubá são 16 os signos africanos, os odus. Cada um deles tem nome e uma representação. Outra 16 fala diferentes coisas sobre vida, às vezes sobre coisas que vai acontecer daqui a pouco. Bastante explicações sobre isso, porém cada odo é diferente na interpretação e significa. Reconhecer o esforço de cada um é o objetivo por aqui, assim como promover a liberdade religiosa e a igualdade racial. O nosso trabalho dentro da matriz africana, dentro da questão da cultura e da tradição, ele é um trabalho tão de formiguinha e tão, às vezes, tão solitário e tão anônimo que prêmios, né, incentivos como esse projeto, ele é tão importante para as pessoas, porque ela percebe que ela não está sozinha e que ela é vista de alguma forma. Então isso valoriza, isso reconhece
conhece e isso dá um estímulo para que ela continue seguindo em frente. Jordi foi descoberto lá em Alagoas, onde faz um trabalho com quilombos. Veio até São Paulo para receber a homenagem, ensinar e aprender. Lá nós temos 70 quilombos, né? Nós formalizamos mais um agora em 39 comunidades, em 39 cidades do nosso estado, das 102. Então assim, a gente está trazendo, vai fazer um trabalho diferenciado nas próximas semanas, né? E isso aí é para conjunto, para fazer em conjunto e o crescimento, fazer esse crescimento de fato da igualdade racial dentro do estado. O número para o Brasil se envergonhar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, mais de 220 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica só no ano passado. Um aumento de 6,1% em relação a 2016. Por dia são registrados mais de 600 casos, em média. O número de mortes de mulheres é assustador. Quase 64 mil mulheres. Quem nunca ficou esperando no telefone ou numa fila para reclamar ou cancelar um serviço, hein? Os órgãos de defesa do consumidor recebem milhares de reclamações sobre esses serviços o tempo todo. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer acabar com esse problema e aumentar a segurança do consumidor. A reportagem é da Silvia Garcia. Eles deixam esperando, eles falam que vai passar por outro ramal e a gente fica lá e acaba pagando a conta, porque quando chega a gente não tem que pagar aqueles minutos que ficou ali. Eu acho que eles que estão ganhando em cima da gente de todo jeito, né? A história da Maria é mais comum do que se pensa. Segundo pesquisa recente do Procon, 8 entre 10 brasileiros reclamam do tempo de espera nas ligações feitas para operadoras de telefones, bancos e serviços. A história também se repete com as filas. A condenação por dano temporal, como é conhecida esta situação, não é novidade na justiça brasileira. É importante que ele tente se resguardar de todas as formas e juntar todos os documentos que comprovem que ele perdeu muito tempo lá. Porém, se ele não conseguir, ele tem a seu favor a inversão do ônus da prova, porque em muitos casos só o fornecedor poderá provar se realmente aquilo ocorreu ou não. O consumidor ele tem essa dificuldade, em razão da posição que ele se encontra, de juntar as provas necessárias. Então, o judiciário entende dessa forma. O dano temporal também acontece caso o consumidor não resolva o problema por telefone e precise se deslocar fisicamente até uma loja. O projeto de lei 304 de 2016 pretende criar campanhas de prevenção e reparação do dano temporal a qualquer consumidor do estado de São Paulo. Ainda neste projeto, se caracterizado dano temporal, o consumidor ainda deverá ser ressarcido financeiramente. A Maria aprovou. Não era bom isso aí? Gostei. Apoio. Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer garantir mais segurança para mais de 1 bilhão de pessoas que usam o metrô todos os anos em São Paulo. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Até já. A 500 metros, vire à direita. À direita não, vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. De outubro, primeiro turno das eleições 2018. 28 de outubro, segundo turno das eleições 2018. TV Alesp, eleições 2018. Ibirapuera, região nobre de São Paulo. Em frente ao mais importante parque urbano da cidade e ao lado do ginásio, também chamados de Ibirapuera,
está localizada a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É no Palácio 9 de Julho, prédio moderno, inaugurado em 1968, que os 94 deputados estaduais aprovam as leis. A entrada principal destinada ao público é pela Avenida Pedro Álvares Cabral 201, em frente ao Lago do Parque Ibirapuera. Visite a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para acompanhar os debates e votações. A entrada no plenário é livre. De segunda a sexta, a partir das 2h30 da tarde. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Casa do Povo. Democraticamente. 73 milhões e 700 mil eleitores vão usar a biometria nas eleições deste ano. É isso, né, Érica Rezende? Isso mesmo, Sérgio. Metade dos eleitores brasileiros vai usar a biometria nas eleições desse ano. Esse número é bem maior do que os eleitores da eleição passada, presidencial, que era de apenas 15% do eleitorado cadastrado. Lembrando que nem todas as cidades, né, vão usar a biometria. Já nos locais onde ela será obrigatória, quem não fez o cadastramento teve o título de eleitor cancelado. As taxas mais baixas de adesão à biometria são nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a meta é que 100% dos eleitores estejam cadastrados até 2022. Sérgio. Ok, Érica, obrigado. A implantação de políticas públicas que permitam o diagnóstico rápido e o tratamento eficiente de doenças cardiovasculares. Esse foi o tema de um seminário aqui na Assembleia Legislativa. A repórter Priscila Silvério acompanhou. Veja agora na reportagem. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo, cerca de 17 milhões e meio de pessoas por ano. No Brasil, o índice é de 1 a cada 40 segundos. Uma dessas doenças é a hipercolesterolemia familiar, a pressão alta genética. Nós escolhemos esse tema por ser urgente, né? Que as pessoas estão morrendo, estão tendo infartos aos 40 anos, né? E com certeza nós estamos querendo ajudar para que isso não aconteça, para ter um tratamento precoce, né? Por ser genético, desde o comecinho, desde do nascimento, a gente já tem um colesterol muito alto, né? E precisa ser tratado, mas precisa ser diagnosticado. Menos de 1% da população brasileira foi diagnosticada com esse colesterol alto genético, né? Especialistas se encontraram aqui na Assembleia Legislativa durante o Fórum Desafios do Colesterol no Brasil. Além de apresentar o cenário da doença, o grupo também discutiu a implantação de políticas públicas para o diagnóstico e tratamento em toda a rede de saúde. A coordenadora do projeto de implantação da Política Nacional de Doenças Raras da Secretaria de Estado da Saúde falou sobre a disponibilidade de exames genéticos para rastrear a anomalia em toda a família. O nosso problema é identificar essa pessoa de risco, identificar os seus aparentados de primeiro grau, propor uma terapêutica para essa e as outras pessoas dessa família que eventualmente têm o risco cardiovascular, tá? E com isso fazer prevenção e profilaxia, porque a prevenção passa pelo aconselhamento genético. Essa família precisa ser orientada como será o futuro dos próximos descendentes. A hipercolesterolemia familiar não tem cura, mas a doutora Maria Cristina Izar, diretora científica da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, junto com outros pesquisadores, desenvolveu um protocolo clínico para o tratamento. Crianças a partir de 2 anos já podem ser medicadas e evitar o avanço da doença que costuma matar o paciente antes de completar 40 anos. Esse protocolo ele é hierarquizado, escalonado de acordo com a gravidade do paciente. Nós elaboramos valores de corte a partir dos quais ele passa a requerer uma medicação adicional ou uma segunda medicação adicional para a gente focar no paciente de mais alto risco cardiovascular e naqueles que têm o colesterol mais elevado. Então, ele é todo elaborado e dimensionado dessa maneira, né? E assim serão elegíveis para receber medicamentos de alto custo apenas aqueles pacientes que têm um colesterol muito elevado, mesmo tratado com as medicações tradicionais e que ainda permanecem com alto risco, como aqueles que têm progressão muito rápida da aterosclerose, fazem múltiplas intervenções em curto espaço de tempo, ou que tiveram eventos cardiovasculares em vários territórios arteriais, ou aqueles que não tiveram eventos, mas que têm o colesterol elevadíssimo de forma genética.
Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa debateu a necessidade de políticas públicas para tentar frear o aumento de uma doença que não para de crescer no Brasil, o diabetes. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, o número de pessoas com diabetes no Brasil aumentou em quase 62%. Hoje, no país, de cada 100 pessoas, 9 têm a doença. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas têm diabetes. Isso representa quase 7% da população. Especialistas e representantes de associações participaram da audiência pública que discutiu o assunto. 90% de todas as pessoas que têm diabetes, elas são tipo 2. Então, o tipo 2 é aquele que vem com sedentarismo, é aquele que também aparece com a má alimentação e o fator genético também acoplado. Então, a partir do momento que eles conseguem fazer a adesão ao tratamento da educação em diabetes o suficiente, aí eles conseguem ter adesão e ter uma vida plena, sem complicação alguma e sem ter gasto para o Estado também, porque hoje, em 2015, o Ministério da Saúde divulgou que eles gastaram 92 milhões de reais com complicações do diabetes, entre eles a retinopatia diabética, doença cardiovascular, que são as complicações, entre muitas outras complicações do diabetes. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina. Por isso, a alimentação adequada e a prática de exercícios físicos são fundamentais para controlar a doença. Segundo especialistas, a falta de controle do diabetes pode causar outros problemas sérios à saúde, como a perda de visão. O diabetes, ele cursa ao longo do tempo e ele é dividido em várias fases dentro do olho. Em especial a tal da retinopatia diabética, que é a causa principal de perda de visão desses pacientes. Só que essa retinopatia ela vai tendo estágios graduais ao longo do tempo e esses estágios no início são silenciosos, ou seja, o paciente não sente nada, ele enxerga muito bem. E aí é que mora o perigo, porque mesmo ele estando enxergando bem, ele já tem a doença muitas vezes numa fase de tratamento e cujo tratamento ele é eficaz em pelo menos 95% das vezes. Quando o paciente avança na doença e ele já começa a ter sintomas de visão, em geral ele já está no estágio mais avançado da doença. Embora existem vários tratamentos, o resultado não é tão bom quanto você pegar ele numa fase mais precoce. O Ministério da Saúde oferece tratamento e medicamento gratuitos contra a doença, mas as associações querem que o governo dê mais atenção ao problema. A gente tem atualmente 57 AMEs. Elas têm oftalmologistas. Independente do ponto em que o paciente estiver acompanhando com seu endocrinologista a sua diabetes, ele vai a esse destino, passa no oftalmologista. O oftalmologista ele vai dizer tem sim, tem não, tá? E aí ele decide a terapêutica, se é possível ele tratar ou se ele vai mandar também para um centro especializado de referência. Ou seja, isso é uma rede operacional. Existem leis hoje que podem abrigar os diabéticos, mas leis falando em nível nacional. Em São Paulo são pouquíssimas leis. Então é muito importante que as pessoas sejam sensíveis a essas novas proposituras de lei aqui no estado de São Paulo para poder abrigar todas as pessoas de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O metrô de São Paulo transportou no ano passado quase 1 bilhão e 100 milhões de passageiros. Para aumentar a segurança de tanta gente, projeto de lei em estudos aqui na Assembleia Legislativa quer a instalação de portas de proteção em todas as estações. A reportagem é da Carla Francisco. O funcionamento delas é sincronizado. A porta de emergência só se abre quando a porta do trem faz o mesmo movimento. Assim, com segurança, fica mais fácil usar o transporte público. Mais seguro, mais confortável, sem medo de ficar com medo de cair no buraco, né? Está sempre tranquilo. Acho que é bem melhor. Se fosse assim nas demais, com certeza ficaria bem melhor. Também melhora o fluxo de embarque e a segurança dos portadores de necessidades especiais. Além de tudo isso, impede que o passageiro tenha acesso às áreas de túneis a partir da plataforma. Um projeto de lei que vai obrigar o metrô a instalar portas como esta em todas as estações da malha metroviária. De acordo com a proposta, o metrô teria 180 dias para apresentar um cronograma de implantação e 12 meses para entregar o trabalho. Tudo a partir da publicação da lei. Este gestor da concessionária Via 4, que administra a linha amarela, diz que a mudança é mais do que necessária, mas pode não ser fácil. O trem, quando ele está chegando,
e está iniciando a parada, ele emite um sinal para a porta e as portas do trem abrem concomitantemente com as portas da plataforma. Fazer isso numa linha antiga requer uma revisão no sistema de sinalização dos trens. Então eu não sei avaliar o custo disso, mas certamente não é nada simples. Todas as linhas novas deveriam vir com esse recurso, porque ele é extremamente comprovadamente eficaz em termos de acidente, é zero acidente, né? Então isso por si só já é uma grande vantagem, né? Pela estação, a opinião sobre a importância de mais linhas como esta é uma só. Seria ótimo, sem dúvida. Tem outra segurança a mais, tranquilo. Seria excelente. Para a segurança da população seria sim muito bom. Se você tem filhos entre 1 e 5 anos de idade, atenção, hein? Amanhã você tem um compromisso importante com a saúde deles, hein? É que começa a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. A campanha vai até o dia 31 deste mês. Todas as unidades básicas de saúde vão funcionar o dia todo. São mais de 4.000 postos de vacinação em todo o estado. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar mais de 2.200.000 crianças. Mais de 1 milhão só na Grande São Paulo. Um grupo de futuros advogados vem à Assembleia conhecer o trabalho dos parlamentares. A gente conta os detalhes depois do intervalo. Até já. Olá! Como libertar as pessoas da tristeza, da angústia e do sofrimento que muitas vezes leva ao suicídio? No programa Em Discussão Saúde de hoje, com especialistas no assunto, vamos falar sobre a depressão, que atinge mais de 320 milhões de pessoas em todo o planeta. A cura pode estar aí mesmo, dentro de você. Não perca o programa, que começa às 8h30 da noite. E fique por dentro das novas técnicas, ferramentas e terapias alternativas. A gente se encontra. Até lá! A Assembleia Legislativa é a Casa das Leis do Estado de São Paulo. Ela é também a Casa do Povo, do cidadão paulista. Venha acompanhar as votações de projetos de leis, as discussões das comissões, audiências públicas, atos solenes e conferir de perto o trabalho do seu deputado. Visite o site www.al.sp.gov.br e aproveite os cursos oferecidos pela Assembleia Legislativa. E se você gosta de arte, venha conhecer a Coleção do Parlamento. O Museu de Arte do Parlamento de São Paulo expõe pinturas, esculturas, gravuras, cerâmicas e fotografias. Assembleia Legislativa de São Paulo, a Casa do Povo. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem e de quem é baixinho hoje. É hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui para lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, leve as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas. Com proteção, as doenças não voltarão. Um grupo de futuros advogados, estudantes de uma faculdade de São Paulo, visitou o Palácio 9 de Julho, sede do Parlamento Paulista. Eles trocaram a sala de aula por uma aula de política e a repórter Caterina Achuti acompanhou essa visita. A visita começou no Espaço Heróis de 32, onde os alunos conheceram a mostra Expressões, da artista Lenora Pires. Com obras abstratas, a artista revela sentimentos por meio das cores. Depois foi o momento de conhecer o principal plenário da casa, Juscelino Kubitschek, local onde as leis do Estado são votadas. Eu acho essa iniciativa louvável, tem que vir, os alunos têm que vir, principalmente os alunos na área de direito, futuros bacharéis, futuros funcionários, talvez da casa, funcionários da justiça, virão a ser funcionários do parlamento. Eles têm que conhecer o poder legislativo e saber da importância que existe em vir aqui, em frequentar a casa, em saber das atribuições, das responsabilidades dos políticos, dos deputados e
para que assim possa futuramente ficar mais fácil aplicar na prática aquilo que eles aprendem na teoria. No final da visita, os estudantes conheceram um pouco mais do poder legislativo através de um bate-papo com Alexandre Kimura, procurador-geral da Assembleia. Como nós somos acadêmicos de direito, quando a gente entra no campo da prática, a gente vai conhecendo um pouco mais e vendo como realmente funciona o direito. Embora seja bastante teoria, na prática você vai ver que é uma diferença um pouco gritante, né? Então você tem que saber assimilar e saber pôr em prática aquilo que você aprendeu. E quando você participa dessas sessões, participa dessas palestras, você vai tendo esse conteúdo e vai tendo essa experiência para quando nos formarmos, nós possamos ser operadores do direito, que façamos, assim como eles, façamos justiça e façamos o melhor para o país. As visitas monitoradas acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 15 horas, e é aberta ao público. Para agendar, é preciso entrar em contato com a Divisão de Comunicação Social. Todos os dias, cerca de 60 pessoas, entre crianças e adultos, desaparecem na região metropolitana de São Paulo. E como ajudar uma família que procura o parente que simplesmente sumiu? Projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer aumentar a divulgação das fotos em serviços como conta de luz e água. A reportagem é da Érica Rezende. 70% dos casos de desaparecimentos de pessoas que chegam até a ONG Mães em Luta tem a ver com conflitos familiares. As mães têm que tomar mais cuidado com seus filhos, né? E quem tem idosos doentes tem que também ter mais cuidado, né? Tem que vigiar mais. A página da entidade na internet reúne fotos de 2.000 pessoas que um dia sumiram de casa sem deixar vestígios. Só na cidade de São Paulo e nos municípios da região metropolitana desaparecem mais de 21.000 pessoas todos os anos. Segundo números oficiais, são investigadas só as situações em que as autoridades veem indício de crime. 10% dos casos estão relacionados com causas chamadas de enigmáticas. Pode ser tráfico de drogas, devendo para os traficantes, enfim, inúmeras coisas, né? Pode ter, sei lá, um sequestro, alguma coisa assim, desaparecimento. Sei lá, uma pessoa que desapareceu morreu. Entre tantos motivos, Vera Lúcia procura apenas um, o que explica o que aconteceu com a filha dela há quase 25 anos e que acabe com a dor de uma incerteza. Fabiana Renata Gonçalves, à época com 13 anos de idade, desapareceu a caminho da escola, no bairro do Jaraguá, zona norte da capital. Minha filha era de escola para casa e de casa para a escola. E quando saía, sempre saía com a família, com os irmãos. Para Vera Lúcia, é na identificação das causas dos desaparecimentos que está a chave da prevenção do problema. Mas o mais importante é a família ter um diálogo aberto com seus filhos, é saber com quem eles andam, é saber aonde ele frequenta, você está entendendo? Então são coisas que hoje, a gente fica preocupado em dar muitas coisas bem materiais para os filhos e a gente esquece que a gente tem que ter o momento de sentar para saber da vida desses filhos. E quando uma criança desaparece ou um jovem desaparece, muitas vezes em situação de conflito é porque ele já se sentia desaparecido dentro do próprio lar. E na divulgação de uma imagem pode estar o fim de um sofrimento. O projeto de lei prevê a exposição das fotos de pessoas desaparecidas nas contas de serviços em São Paulo, como água e luz. Isso eu acho que vem somar ao nosso trabalho, é uma ferramenta importante, porque você traz uma visibilidade maior à sociedade do que acontece e principalmente na divulgação dessas imagens. A gente só consegue localizar uma criança ou uma pessoa desaparecida, um jovem desaparecido, quando a gente divulga a imagem. É impossível sem a divulgação da imagem. Hoje é só. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária. Você pode acompanhar pelo YouTube e através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê na segunda-feira a partir do meio-dia. Espero vocês. Até lá e um ótimo final de semana.